O poder de não reagir. Existe um momento específico na vida em que tudo muda, mas quase ninguém percebe quando ele acontece. Não é quando você ganha dinheiro, não é quando você conquista algo grande, não é quando as pessoas começam a te reconhecer. É muito antes disso. É silencioso, invisível, quase imperceptível. É o momento em que você para de reagir. Enquanto você ainda reage a tudo, você está preso. Preso ao que falam, ao que fazem, ao que acontece. Preso ao humor do dia, à opinião dos outros, às circunstâncias. E isso é mais comum do que parece. A maioria das pessoas vive assim e nem percebe. Elas acham que estão no controle, mas estão apenas respondendo automaticamente a tudo o que acontece ao redor. Agora pensa comigo com sinceridade. Quantas vezes você já perdeu energia com algo que nem merecia sua atenção? Quantas vezes você respondeu no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes deixou uma situação pequena estragar seu dia inteiro? Isso não é coincidência, isso é falta de domínio. E aqui está o ponto que ninguém te explica. Quem não domina a própria reação, será dominado pelo ambiente. Sempre, sem exceção, o mundo vai te provocar. Pessoas vão te testar. Situações vão surgir no pior momento possível. E tudo isso tem um único objetivo: ver se você se mantém no controle ou se entrega. Porque no instante em que você reage sem pensar, você perde. Pode parecer exagero, mas não é. Porque reagir não é apenas uma ação momentânea. É um padrão. E padrões constroem destinos. Se você reage com raiva, você constrói conflitos. Se reage com ansiedade, você constrói decisões ruins. Se reage com insegurança, você constrói uma vida limitada. Agora entende o peso disso? Não é sobre uma reação isolada, é sobre quem você está se tornando a partir delas. E aqui entra algo que muda completamente o jogo. Você não precisa controlar o mundo, você precisa controlar a si mesmo. E isso parece simples, mas não é fácil. Porque exige consciência, exige esforço, exige treino. Sua mente foi condicionada por anos a reagir automaticamente, a responder rápido, a se defender, a provar algo, a não ficar em silêncio. Mas o verdadeiro poder não está em responder rápido, está em escolher se vale a pena responder. E essa escolha é o que separa pessoas comuns de pessoas inabaláveis. Napoleon Hill falava sobre domínio mental como o ponto de partida de qualquer conquista real. E quando você entende isso, você percebe que tudo começa dentro. Antes de qualquer resultado externo, existe um controle interno sendo construído. E é por isso que algumas pessoas conseguem manter a calma mesmo sob pressão, enquanto outras desmoronam por qualquer coisa. Não é sorte. Não é talento, é treino, é repetição, é decisão consciente. Agora presta atenção nisso porque pode mudar sua forma de agir imediatamente. Nem tudo merece sua reação, nem tudo precisa da sua resposta, nem tudo vale sua energia. Mas enquanto você não entende isso, você se desgasta com tudo, discute por qualquer coisa, se irrita com qualquer comentário, se afeta com qualquer situação, e isso vai drenando sua força aos poucos. Até que você se sente cansado, sem foco, sem direção, e não entende o porquê. Mas o motivo está claro: você está reagindo demais. Existe uma força absurda no silêncio, uma força que poucos desenvolvem, porque o silêncio exige controle, exige segurança, exige maturidade. Enquanto os fracos precisam responder tudo, provar tudo, se justificar o tempo todo, os fortes escolhem quando falar, escolhem quando agir, escolhem quando ignorar. E isso não é fraqueza, isso é estratégia, porque quem reage a tudo perde tempo com o que não importa, mas quem escolhe suas batalhas, avança. Agora pensa nas pessoas que você respeita, aquelas que passam uma presença forte, firme, segura. Elas não são as que mais falam, não são as que mais discutem, não são as que mais se explicam. Pelo contrário, elas são calmas, observadoras, diretas. Elas não reagem impulsivamente, elas analisam, e quando agem, agem com precisão. E isso gera respeito, porque demonstra controle. Mas aqui vai uma verdade que pode incomodar. No começo, quando você parar de reagir, as pessoas vão estranhar, vão te provocar mais, vão tentar te tirar do eixo, porque estão acostumadas com sua versão antiga, aquela que respondia tudo, que se irritava fácil, que se justificava.
E quando isso muda, gera desconforto. Mas esse desconforto é um sinal de evolução. É um sinal de que você não está mais jogando o mesmo jogo. E é aqui que a maioria falha. Porque não aguenta esse processo. Volta a reagir para se encaixar de novo. Volta ao padrão antigo porque é mais confortável. Mas quem continua firme atravessa essa fase. E do outro lado, encontra algo diferente. Respeito, controle, liberdade. Porque quando você não reage a tudo, você não é mais manipulado por qualquer coisa. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Não reagir não significa aceitar tudo. Não significa ser passivo. Não significa deixar os outros passarem por cima de você. Significa escolher como agir com consciência. Significa não agir no impulso. Significa não entregar seu controle emocional para qualquer situação. Você ainda age, mas age com intenção, e isso muda completamente o impacto das suas ações. A raiva, por exemplo, não é o problema. O problema é agir dominado por ela. A ansiedade não é o problema. O problema é tomar decisões guiadas por ela. Emoções fazem parte, sempre vão existir. Mas o que você faz com elas define seu nível de controle. E isso pode ser treinado todos os dias. Toda vez que você sentir vontade de reagir, pausa, respira, observa. Parece simples, mas é poderoso. Porque nesse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, existe liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para agir melhor. Liberdade para não repetir o mesmo padrão. E com o tempo, isso se acumula. Pequenas decisões conscientes, todos os dias, constroem uma mente forte. E uma mente forte constrói uma vida diferente. Você começa a perceber que coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo efeito. Situações que antes te tiravam do controle agora passam sem impacto. Pessoas que antes te afetavam já não têm mais esse poder. E isso é crescimento real. Não é algo que aparece nas redes sociais. Não é algo que os outros sempre vão ver. Mas você sente. E isso muda tudo. Agora escuta com atenção. A vida sempre vai testar você. Sempre. Vai colocar situações difíceis, pessoas complicadas, momentos de pressão. Não para te derrubar, mas para ver seu nível de controle. Para ver se você evoluiu ou continua reagindo como antes. E cada teste é uma oportunidade. Ou você prova que mudou, ou reforça o padrão antigo. E no final, a diferença entre quem cresce e quem permanece no mesmo lugar está aqui. Controle. Não é talento. Não é sorte. Não é oportunidade. É controle interno. É domínio sobre si mesmo. Se você dominar isso, você se torna raro. Porque a maioria nunca chega nesse nível. Vive a vida inteira reagindo, se desgastando, se sabotando. Mas você não precisa ser assim. Você pode escolher diferente. Então, a partir de agora, começa a observar. Começa a perceber suas reações. Começa a questionar se tudo realmente merece sua energia. E aos poucos, começa a mudar. Não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. E quando você perceber, algo dentro de você já mudou. Você já não reage como antes. Já não se abala da mesma forma. Já não perde energia com qualquer coisa. E isso é poder. Agora me diz uma coisa. Você vai continuar reagindo a tudo, ou vai começar a escolher suas ações com consciência? Porque essa decisão define tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você percebeu que precisa assumir o controle das suas reações, então não deixa isso passar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho não reagir. Porque tudo começa com uma decisão, e decisões repetidas constroem destinos. Nos vemos no próximo vídeo.